Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre termodinâmica. A termodinâmica é uma ciência que estuda o fluxo de calor. Ela é uma ciência empírica que foi desenvolvida durante a primeira revolução industrial, principalmente, que aconteceu por volta de 1740 e 1840 nas sociedades britânicas e francesas. Um agente transformador dessa revolução foi certamente a máquina a vapor, que, como toda máquina, utiliza uma fonte de calor para produzir trabalho. A termodinâmica consolidou-se com 4 leis a partir das variáveis macroscópicas de um sistema: pressão, volume e temperatura. Hoje eu vou passar por essas leis, vou dar detalhes específicos da lei 0 e da primeira lei, definir sistemas, falar um pouquinho sobre os processos termodinâmicos e deixar a motivação para o próximo vídeo, que é sobre entropia, a segunda lei da termodinâmica, e a terceira lei da termodinâmica na situação de entropia zero. Vamos lá! Então, a lei 0 ela veio depois da primeira lei, da segunda lei e da terceira lei. Ela veio no intuito de definir o conceito de temperatura. Eu vou desenhar aqui blocos que no primeiro momento estão separados, na parte superior aqui, e depois estão em contatos, como o bloco A, o B e o C. A primeira lei postula que, após o equilíbrio, esses corpos que estavam, por exemplo, em diferentes temperaturas, mas não necessariamente, se eles passarem um tempo suficientemente elevado, vai chegar um momento em que a temperatura de A vai ser igual à temperatura de B, a temperatura de B vai ser igual à temperatura de C, e necessariamente a temperatura de A é igual à temperatura de C no equilíbrio. E essa situação de equilíbrio que a gente vai buscar descrever aqui. A primeira lei da termodinâmica é a lei de conservação de energia aplicada a esses sistemas. E ela foi primeiramente visualizada por Joule e depois formulada, como a gente conhece aqui, por Clausius, na teoria cinética dos gases. Ela fala que a energia interna do nosso sistema, a variação dela é igual à variação de calor numa variação de trabalho. Ou seja, se num ciclo que eu tenho a minha variação de energia interna nula, eu vou mostrar para vocês, o calor que eu introduzi no sistema vai virar trabalho. E o trabalho, por exemplo, que o sistema receber num sistema cíclico, sistema cíclico, vai virar esse trabalho que o sistema receber vai virar calor. O sistema vai ter que doar calor para manter uma temperatura constante, por exemplo. A gente vai entrar nos processos de escrever tudo certinho. A questão é que a primeira lei diz que tudo é energia e você pode transformar diversas formas de energia em outras formas de energia. Por exemplo, gasolina em movimento, no automóvel, por exemplo. ATP você pode queimar, transformar em calor para o seu corpo, em movimento para o seu corpo. Você pode transformar a energia potencial desse corpo em energia cinética ao derrubar essa caneta. Por exemplo, a primeira lei diz que tudo é energia e tudo pode ser transformado. A segunda lei nos diz que o calor ele vai fluir sempre de maneira espontânea de uma temperatura mais quente para uma temperatura mais fria. Essa é a segunda lei. Ela diz que se a temperatura 2 é maior do que a temperatura 1, então o calor vai fluir do corpo 1 para o corpo 2 quando em contato. E daqui você pode extrair um trabalho. Carnot foi o primeiro a mostrar essa relação, um engenheiro francês, e a propor um limite para a eficiência dessas máquinas. A gente vai entrar no ciclo de Carnot no segundo momento. Clausius mostrou
essa relação de Carnot de uma maneira um pouco mais sofisticada e introduziu o conceito de entropia. A entropia é a relação entre o calor e a temperatura, e ela sempre tende a aumentar no sistema. Ela pode ser zero se o sistema estiver no zero absoluto. Ou seja, ΔS do universo, do seu sistema, pode ser zero se você estiver trabalhando no zero absoluto. Então, outra forma de descrever essas leis é a seguinte. A primeira lei diz, tudo é energia, eu posso transformar diversas formas de energia em outras formas de energia. Tudo bem. A segunda lei diz, você pode sim transformar tudo isso aí com 100% de eficiência se você quiser, desde que você esteja no zero absoluto. A terceira lei diz, tudo bem, se você quiser transformar os seus sistemas aí, suas energias, em diversas formas de energia com 100% de eficiência, você poderia, se você tivesse no 0 graus Celsius. Mas, infelizmente, você não vai conseguir alcançar tal temperatura, por mais recursos que você venha a ter. Hoje a gente vai definir as temperaturas, falar sobre o conceito de temperatura, falar um pouquinho sobre os processos, e dar essa introdução para a segunda lei. É com frequência que aparece sistemas que produzem energias infinitas, ou sistemas de energia livre, ou um sistema, uma máquina que produz mais energia do que ela precisa para funcionar. Direto aparece nas notícias, nos jornais, e quando eles estão fazendo isso, pode ser só charlatanismo, ou pode ser uma incapacidade desses indivíduos de entender a termodinâmica. A termodinâmica é clara a respeito disso. Esses sistemas não existem e não devem existir de maneira nenhuma. Quando o indivíduo diz que isso pode acontecer, é porque ele vacila na descrição do sistema ou dos contornos do sistema. Por exemplo, eu sou o sistema. Tudo que estiver ao meu redor ou nas minhas proximidades são os meus contornos. Uma garrafa de café é um sistema. Um copo de café aberto é um sistema. Então você pode classificar aí os sistemas termodinâmicos como abertos. São aqueles que estão abertos ao ar, fechados ou isolados. Um sistema aberto é aquele que aceita a troca de massa e de energia. Por exemplo, uma chaleira com água, ela aberta e você aquecendo-a, então você vai produzir vapor de água e a massa de água vai variar, porque você está introduzindo calor no seu sistema. Um exemplo de sistema fechado, por exemplo, dentre muitos, assim como os abertos são muitos, um copo com água e gelo tampado, você não pode acrescentar água e não consegue adicionar água, gelo ou remover. Você simplesmente pode deixar livre o ambiente e esse sistema, se o ambiente estiver quente, vai derreter o gelo, ou se o ambiente estiver frio, você vai congelar todo o sistema ou manter a situação de água e gelo. Então, um sistema fechado permite troca de energia apenas. Um sistema isolado é um sistema que a gente sempre busca desenvolver, mas que na prática ele não existe. É um sistema adiabático, de paredes adiabáticas. Você não tem troca de calor, você não consegue fluir calor de dentro para fora ou de fora para dentro do seu sistema. Então, não há trocas de energia, não há trocas de massa. Certo? Então, quando a gente se deparar com notícias desse tipo aqui, com empresas querendo vender ações para montar um negócio, pode ter certeza que eles se equivocaram na hora de definir o sistema. Não existe sistemas de energia infinita ou sistemas que produzem mais energias do que eles precisam para funcionar.
Vamos lá, essas leis aqui da termodinâmica funcionam e foram elaboradas numa análise macroscópica, ou seja, eles definem pressão, volume e temperatura num sistema. Então, eu vou começar definindo aqui um sistema como um pistão, por exemplo. Um pistão é um recipiente com êmbolo e a gente pode ter várias massas como essa aqui, ó, grande sobre o sistema. E essas massas têm peso, elas vão proporcionar a pressão numa região que tem um fluido aprisionado. Se eu remover um desses pesos, eu vou ter uma mudança bruta no regime de pressão e volume, e aí eu não vou entender direito como o meu sistema saiu de um ponto 1A, por exemplo, para um ponto B. Eu não vou entender direito o caminho do sistema. A gente não vai trabalhar com esses sistemas que são ditos irreversíveis. A gente vai trabalhar com esses aqui, ó, com sistemas inicialmente reversíveis. E o que a gente vai fazer é basicamente eliminar os atritos que existem entre as paredes do recipiente, o êmbolo, ele vai fluir livremente, e a gente vai utilizar pequenas massas para representar aqui esses pesos. Então a gente pode adicionar ou remover pequenas esferinhas e pode acompanhar o caminho de pressão e volume do ponto A ao ponto B. Veja como seria. É como se a gente estivesse removendo essas pequenas esferinhas e aí uma curva vai se formando. A gente pode adicionar ou pode remover, fazer uma expansão ou fazer uma compressão do sistema num regime isotérmico, por exemplo. E nesse sistema aqui, a gente vai medir pressão. Eu imagino que o pessoal, naquela época da Revolução Industrial, usava um manômetro, ou seja, uma quantidade de líquido, e aí, por conta da variação de pressão, você teria aqui uma variação na altura, com uma pequena escala, você mede quanto de pressão variou. Claro que você tem que calibrar para a pressão atmosférica e tudo mais. Você também consegue medir volume no seu sistema. Imagine que você tem aqui o seu pistão, você tem uma posição inicial, aí você leva o seu pistão a uma posição 2, você leva uma posição 1 para uma posição 2, então você tem uma escala aqui no seu êmbolo e você consegue medir essa variação também de altura, que vai ser a mesma variação que você tem aqui no seu êmbolo. Então, se você tem uma área definida e tem uma variação de altura, um DH ou um DX, se você preferir, para não confundir com esse, então A vezes dx é igual à sua variação de volume. Ou, se você preferir, um delta, uma variação total. Essa é a forma de sistema reversível que a gente mede pressão e a gente mede a variação aqui de volume do sistema. Para medir temperatura, a forma feita é basicamente inspirada na dilatação. Imagino que naquela época se fazia utilizando um recipiente com um líquido e um pequeno capilar conectado a esse recipiente, de tal forma que pequenas variações na temperatura, 1%, 2%, você conseguiria detectar a partir da expansão do volume desse líquido dentro do recipiente. Aí você coloca ele conectado, né? A primeira lei, a lei zero, define que se os corpos estiverem conectados, então você consegue assegurar, depois do equilíbrio, que eles estão, né, no sistema, são com a mesma temperatura. Então a temperatura medida por termômetros. E aqui o que a gente faz no termômetro? Coloca uma pequena
lupa, né, porque esse capilar é bastante pequeno, uma forma de lente que amplifica essa visão, facilita a visualização, e a gente coloca uma escala, que pode ser a Celsius, por exemplo. A escala Celsius ela é interessante porque ela é definida pela temperatura do ponto de fusão e do ponto de ebulição da água em 100 graus Celsius. E geralmente o que a gente faz é trabalhar num regime aqui que é de interesse do dia a dia. Acontece que esse tipo de escala aqui, ela depende da altitude. Imagine que você esteja numa cidade mais alta, uma cidade no nível do mar, por exemplo. Então, você estiver em São Paulo, em Santos, você vai medir o ponto de fusão e de ebulição da água diferente. Então, um pequeno deslocamento. E a gente, em ciência, se preocupa muito com a precisão. A gente quer obter resultados muito precisos, repetitivos. Então, tem uma outra escala aqui que se deu na concepção dos termômetros a gás. Aqui, os termômetros líquidos. Quando Charles e Gay-Lussac fizeram as análises de pressão e volume por temperatura, o que eles observaram era que, trabalhando com diferentes gases, a curva dos gases eram muito semelhantes e, curiosamente, a prolongação dessas curvas trazia um ponto específico. E esse ponto específico é a temperatura de menos 273 graus, 15 graus Celsius. E veja que pode ser pressão ou volume aqui, ou a multiplicação dos dois. A questão é que essa aqui é a pressão mínima que se pode alcançar, que foi estipulado no segundo momento de 0 Kelvin. Porque não faz sentido a gente pensar em pressão ou volume negativo. Não faz sentido você ter uma pressão negativa, um volume negativo. Se a gente pensar aqui na escala Kelvin, pressão, temperatura, a gente tem uma relação também linear, mas olha só, partindo do zero, para criar uma reta a gente precisa de dois pontos. O outro ponto de interesse dessa escala, da Kelvin, é o ponto de 273 graus Celsius, perdão, 273,15 Kelvin, tá? É 0 Celsius aqui, e a pressão vai ser 6 vezes 10 a menos 3 atm, pressão subatmosférica, ou 611 Pascal, como você preferir. Esse aqui é o ponto triplo da água, onde você encontra a água no estado sólido, líquido e gasoso. A beleza desse ponto é que ele é independente da cidade, da altitude que você tiver. Então qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, utilizando qualquer gás diluído num termômetro de gás, pode obter essa calibração, que é a calibração em Kelvin, muito útil para a ciência. Na ciência a gente trabalha com essa escala. E é com elas que a gente vai trabalhar nas discussões subsequentes. Agora então, o que a gente vai fazer é definir essa ideia de temperatura de uma maneira um pouquinho mais elaborada. Então o que a gente vai fazer é utilizar os recursos da teoria cinética dos gases e buscar um modelo mais simplificado possível, mas que traga uma descrição bastante realista do fenômeno, para que a gente possa entender o que temperatura significa. Então vamos partir aqui da teoria cinética dos gases. Essa teoria, a gente vai modular um fluido aqui, um gás. Então esse fluido, eu vou escolher um elemento do fluido aqui,
que vai ser, nesse exemplo, um cubo, mas poderia ser qualquer elemento, só para ter as condições matemáticas facilitadas. E eu vou calcular a pressão nessa face do cubo. Veja, a pressão ela é definida por força por área. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a força dos gases. E veja que os gases eles têm um movimento todo aleatório. Eu vou calcular a força produzida por esse gás nessa face, dividir pela área do cubo. O cubo tem lado L, então são 3 lados L aqui. O volume L é o cubo. Então eu vou calcular a força usando a lei de Newton e vou dividir pela área e vou ter a pressão. E aí eu vou ter uma relação, né, interessante, que a gente trabalhando com gases ideais. E aí, para mais detalhes sobre equações de estado, queira ver o vídeo sobre equação de estado. Quando a gente trabalha com gás ideal, por exemplo, conhecendo uma variável, por exemplo, número de mols, e 2 variáveis termodinâmicas, o número de mol mais 2 variáveis termodinâmicas, você sabe tudo sobre o seu sistema. Isso é a beleza dessa descrição macroscópica da termodinâmica. Então o que eu vou fazer? Vamos em busca de calcular a força. Então o primeiro passo na física é definir os referenciais. Então a gente vem aqui com x, y e z. E vamos usar essas aproximações para que o nosso modelo fique fácil de entender e simples. O primeiro passo eu vou considerar as colisões normal à superfície, que forma um ângulo de 90 graus. Porque no final das contas, quando a gente pega um vetor, o que a gente acaba fazendo é decompondo mesmo o vetor. Então o primeiro passo é considerar a colisão da parede, e aí eu vou ter uma variação do momento. Esse aqui é um pezinho pequeno e significa momento, porque a força, segundo a lei de Newton, é a variação do momento dividido pelo tempo. Essa é a definição da lei de Newton. E o momento é MA, MV. Então a gente viu num vídeo de colisões há pouco que se o momento aqui é MV e eu tenho uma colisão elástica com a superfície, eu venho com MV, colidir, passei a ter um vetor menos MV e MV menos MV vai dar um vetor positivo 2MV. Essa é a variação do momento numa colisão elástica. O tempo é igual a ΔS vezes a velocidade. É isso? Dividido pela velocidade. Certo? Porque velocidade média é ΔS por ΔT. Então o que a gente vai fazer aqui é definir primeiro uma velocidade média das nossas partículas. Isso não é bem verdade, porque se você pensar na distribuição estatística de Boltzmann e Maxwell-Boltzmann de velocidade, você tem uma relação que tem essa cara aqui. Mas o que a gente vai fazer é escolher um valor médio para que o nosso modelamento seja simplificado. E no final das contas, essa aproximação vai se mostrar bastante efetiva, muito próximo do valor que você tem, da ideia que você tem de escrever um movimento super complexo. Então a gente vai escolher essa velocidade média, e essa velocidade média é o L, que é o comprimento total, na verdade 2L para ir e para voltar, estou considerando a colisão, tá? Ida e volta, dividido pelo tempo. Então, o que a gente vai ter aqui é basicamente 2L sobre V. E a gente põe aqui 2L sobre V. Os dois se cancelam, e o que a gente acaba aqui ficando é com mv ao quadrado sobre L. Essa é a força de uma partícula. Mas o que a gente tem é a força média de uma partícula. E o que a gente tem, na verdade, é N partículas. E se a gente tem 1 mol, esse N é 6,022 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas no sistema. Tá? Para 1 mol. E a aproximação que a gente vai fazer aqui é que
cada um dos eixos fica com 1/3 dessa quantidade. Então é n sobre 3 em cada um dos eixos. E veja que se eu tenho x, no x andando n sobre 3, esses caras vão colidir ortogonalmente, formando um ângulo de 90 graus, normal à superfície dessa face que eu quero analisar. No x. Em y eu vou ter outra quantidade, em z outra quantidade de n sobre 3. Mas essas quantidades elas vêm paralelas à superfície dessa face aqui e não promovem uma força. Elas caminham paralelo. Pressão é sempre o vetor força, variação de força, com um ângulo de 90 graus à superfície. Então veja lá na definição de pressão que a gente fez, no vídeo de hidrostática, que tem essa relação aí, que eu acabei de mencionar. Então, aqui a gente vai multiplicar ainda por n sobre 3, que é o número total de partículas. E como eu acabo de mencionar, a gente calcula a força, e a força dividido pela área, que é L ao quadrado, L vezes L, é a área dessa face. Então aqui, ó, veja, força é pressão vezes área, ou pressão é força por área. Então a gente vem aqui, ó, esquece esse resto da relação e coloca um L ao quadrado. Quando a gente multiplica aqui esse L por um L quadrado, o que a gente obtém é um L ao cubo. L ao cubo é o volume do meu sistema. E o que a gente vai ficar aqui então é o volume passa multiplicando essa parte aqui que é a pressão, fica pressão versus o volume, que é L ao cubo, é igual a mv ao quadrado n sobre 3. E o que é o PV? É nRT. Ou, no vídeo de equação de estados, eu falei que é a constante de Avogadro, a constante de Boltzmann, 1,3810 a menos 23 vezes a temperatura. Então agora o que eu vou fazer é relacionar essa parte da equação com essa aqui, ó, que é uma igualdade. E esquecer da equação do estado. Que é aqui, ó, eu vou dividir esses dois lados por 2, multiplicar por 3, porque esse 3 vai passar multiplicando, e veja que essa relação não depende do número de mols. Eu vou cancelar N grande, o número de moléculas, de átomos. O que a gente fica aqui então? Um mv ao quadrado dividido por 2, dos dois lados, multiplicado por 3, o 3 some, e fica um 3 aqui, dividido por 2, então dividi por 2, multipliquei por 3, kt. E essa relação certamente merece uma caixa, porque agora a gente passa a ter uma outra interpretação de temperatura. A temperatura sendo a variação da energia cinética, ou estado de energia cinética. A temperatura depende dessa constante, que pode passar dividida, por exemplo, está relacionada com a energia cinética, com o estado de agitação das moléculas. E essa relação aqui, ó, é dita energia interna do sistema. E é esse cara aí que vai variar no meu sistema quando eu apresentar aqui para vocês a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica diz o seguinte: é a lei de conservação de energia. Primeira lei. A variação de energia cinética, a variação desse cara que só depende da temperatura, tá? A energia cinética só depende da temperatura. Ela vai ser a variação do calor menos a variação do trabalho. Ou seja, em outras palavras, se a variação de energia do seu sistema é zero, num ciclo, se você tem um ciclo ou se você tem uma isotérmica,
a sua variação de energia interna é zero. Então, a quantidade de calor que você introduziu no seu sistema virou trabalho. O seu sistema realizou o trabalho para manter a temperatura constante. Por exemplo, ou se o seu sistema recebeu trabalho do sistema do meio externo, dos contornos, então ele precisa liberar calor para manter a temperatura constante. Então o que a gente vai fazer aqui é modular agora trabalho e calor, para que a gente possa, através de processos, identificar essas variáveis no meu sistema termodinâmico. Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora é definir como calcular trabalho, porque vai ser muito útil. Veja que se a energia interna que a gente acabou de calcular no sistema cíclico ou isotérmico é zero, então essa variação de trabalho vai ser muito importante. Na física, trabalho é força vezes o deslocamento, ou você pode interpretar o trabalho como tal, a variação infinitesimal em que você empurra um objeto. Você aplica uma força e empurra esse objeto por uma determinada variação de espaço. Como a gente está falando aqui de forças que produzem pressão, e a pressão é força por área, a gente passa a área multiplicando e a gente tem que a força é P vezes A. dx. E há pouco a gente mencionou que essa variação em x multiplicado pela área me dá a variação de volume. E aqui o que a gente tem então é que o trabalho é igual à integral de P dV. Ou a variação do trabalho, de uma maneira geral, a variação do trabalho, vamos deixar aqui do lado, ó, variação do trabalho, como aparece na equação, é P variação do volume. Vamos fazer o cálculo dessa integral, que é bastante importante. Vamos supor que a gente esteja, por exemplo, numa transformação isotérmica. O que a gente tem numa transformação isotérmica? A gente tem o nosso sistema, que tem o nosso êmbolo, nossas pequenas pedrinhas, areinhas, o nosso fluido aprisionado. E então, nesse sistema, a gente vai removendo, por exemplo, pequenas esferinhas e fazendo o sistema sair do ponto A e até o ponto B, caso a gente remova, e aí produz aí uma expansão a temperatura constante. Pode ser uma expansão se for de A até B, ou pode ser uma compressão se for de B até A. Então ISO é mesmo ter a temperatura constante. Então a gente quer calcular o trabalho aqui. Veja que o dV é essa pequena variação de volume aqui. É o dV. Se a gente utilizar toda a área abaixo da curva, a gente tem essa relação. Só que nem sempre o P é constante. Então a gente tem que relacionar com a variação de V. Como é que P está relacionado com a variação de V? A gente vai adotar aqui um gás ideal, PV igual a nRT, um gás monoatômico, o P passa dividindo, o V passa dividindo, perdão, então a gente tem que P igual a integral de nRT dV sobre V. Essa relação aqui é constante, deve sair para o lado de fora da integral. E o que a gente fica é com a integral de dV sobre V. No curso de termodinâmica nem sempre é muito cobrada essa relação das integrais. Mas essa aqui é uma que você tem que tirar da cartola e saber fazer, porque ela sempre aparece. Então a gente vai ficar com nRT
integral de dV sobre V vai dar um nRT. Essa aqui é o log neperiano dos seus intervalos. Final, aí agora eu vou falar VB sobre VA. Mas pode ser VA sobre VB. Eu estou definindo aqui uma expansão isotérmica, quando eu coloco o B em cima. Belezinha? Certo, é assim que eu calculo o trabalho. O trabalho aqui, a variação de trabalho, vai ser num sistema isotérmico, onde não tem variação de energia interna. Por que que não tem variação de energia interna? Porque a energia interna, há pouco eu mencionei, ela depende de 3 meios para várias moléculas, N, K e T. Ela depende de N, no total, né, uma só a gente calculou é KT, 3 meios de KT, na verdade é meio de KT para cada grau de liberdade, a gente está trabalhando em X, Y e Z, então é 3 meios de KT para cada uma, a gente tem N moléculas. Então esse é o U, ele só depende de T. Se ele depende de T, então a T é constante, o T é constante, o ΔU é 0, e aqui o calor vai ser igual, trabalho para esse lado da igualdade, a variação de trabalho vai ser igual à variação de calor. Assim a gente calcula o trabalho, assim a gente calcula o calor. Aí a questão que fica são as unidades, os valores positivos ou negativos, perdão. O sinal, né? É uma fonte imensa de confusão. Se o dV, a variação, o ΔV for maior do que 0, qual é a unidade do trabalho? É uma fonte de confusão, mas não deveria ser. Porque olha só, a variação do volume é maior do que 0. Quanto que dá a variação do trabalho? Maior do que 0. E esse aqui é dito trabalho realizado. Se o trabalho é maior do que 0, o calor, quanto que é? Maior ou menor do que 0? Maior do que 0. Porque são grandezas iguais. O que a gente está trabalhando aqui, ó, na primeira lei da termodinâmica, que ΔQ é igual ao ΔUs, ou tal, delta trabalho. Se isso aqui é verdade, então se a variação do trabalho é positiva, a variação do calor tem que ser positiva. E esse aqui é o calor que entrou no sistema. Para você ter uma expansão como essa daqui, o calor deve entrar no sistema que entra para o trabalho ser realizado para o meio externo e aí você manter a temperatura constante. E se a variação do volume for menor do que 0, for de B para A, você vai precisar de um trabalho, um trabalho vai ser realizado sobre o seu sistema, a variação de volume vai ser negativa, logo o seu sistema vai ter que liberar calor, vai ter que sair calor do seu sistema para que você mantenha a sua temperatura constante. Senão o sistema vai aquecer. Então ele tem que liberar calor. E aqui o trabalho é recebido e o calor é doado. E aqui o calor é, o de cima, recebido. Então, fonte de confusão, mas basta prestar atenção nos sinais e na ideia que você não tem que decorar. Esse aqui é um tipo de coisa que não se deve decorar. Deve-se esforçar o raciocínio para que você chegue na conclusão. Porque vai chegar um momento que você vai ter tanto conhecimento na cabeça decorado que a cabeça não vai ter mais espaço. É importante que você desenvolva esse raciocínio. Certo? Vamos para outro tipo de transformação. Vamos falar da transformação isocórica, que é uma transformação, devia ter deixado a primeira lei ali, né? É uma transformação que o volume é constante. Então vamos ver como é que ela é descrita. Isocórica ou isovolumétrica. Iso é mesmo, mesma,
córica volume, volume constante. Como é que a gente faz isso no nosso processo? O nosso pistão precisa ter um volume fixo. Então o que a gente vai fazer é travar os pistões. Ele não vai se mexer, o nosso êmbolo não mexe. E o volume fica confinado. No gráfico de pressão por volume, o que a gente tem é uma curva como essa. Analisando a primeira lei da termodinâmica, o que a gente tem é que a variação de energia interna é igual à variação de calor menos a variação do trabalho. A gente sabe que a variação do trabalho é P delta V, só que não há variação no volume, essa variação é zero. Logo, o trabalho é zero. O que significa que se você injetar calor no seu sistema, você vai aquecer, vai variar a energia interna para mais. São grandezas diretamente proporcionais aqui. E a gente sabe, né, que o U, a gente falou há pouco, o U ele vale 3 meios de nRT. Para uma variação de temperatura, que a gente vai ter de um ponto a outro. Vamos lá. No caso da gente tratar a expansão ou a variação de calor nos gases, a gente tem que pensar que tipo de sistema de processo que a gente tem. Veja por quê. Vou dar um exemplo aqui dos sólidos e dos líquidos. Nesses caras aí, a gente tratava dessa forma, ó. Temperatura, calor. Vamos supor o exemplo da água. Menos 30 graus Celsius, a gente tem uma pedra de gelo. Aquece até 0 graus Celsius e ali a gente troca de fase do sólido para o líquido. E vai permanecer a temperatura constante até o derretimento completo do gelo. Você passa a ter só água. Aquece novamente num sistema fechado até 100 graus Celsius. Passa a produzir vapor. Esse vapor e água vão coexistir numa temperatura constante nesse platô e até o ponto em que você vai ter só vapor. E aí você pode aquecer o seu vapor. Isso num sistema reversível, ideal, tudo mais. Esse platô A e B, a gente tratava da seguinte forma. A variação de calor que você implica a esse sistema aqui é igual a massa do sistema vezes um L, que é o calor latente. E aí depende do tipo de transição de fase. O calor vai depender da massa do material e desse fator que é o calor latente. Nos pontos 1, 2 e 3, a gente analisava da seguinte forma. Falava que existia uma capacitância térmica, que é a variação do calor com a temperatura. E muitas vezes tratava esse Czão aqui grande como um Mzinho vezes C. A massa do material vezes o calor específico sensível do material. E depende de cada um dos pontos, depende de cada uma das fases, e também depende do material, da substância. Então você analisava esse ΔQ sendo MC ΔT. Acontece que quando a gente aprecia uma situação dessa, esses caras aqui, ó, não tem uma variação de volume apreciável. Essa variação tende a zero. É muito pequena. Já isso não acontece nos gases. Se você fixa o volume, tudo bem. Se você não fixar o volume, você vai ter uma expansão caso você acrescente calor ou uma compressão caso você retire calor do seu sistema. Geralmente é isso que acontece. Tem anomalias como a água, o silício, por exemplo, que acontece da maneira oposta. Mas via de regra é assim que acontece.
Você tem, acrescentou calor, você expande. Nesse caso aqui, o volume é fixo. Então a gente vai analisar, eu estou fazendo essa introdução para falar o seguinte: a gente vai variar o calor e produzir uma variação de temperatura e assim com a energia interna. E vai dizer aqui, ó, vai colocar um subscrito, vai indicar que a gente fez essa situação a volume constante. E aí é semelhante no caso dos sólidos e líquidos. Agora, quando a gente faz para pressão constante, que é o próximo caso, a gente vai ver que é diferente. Vamos fazer esse aqui que é o mais simples primeiro. Esse ΔQ por ΔT a gente chama de C, só que é o CV, é a volume constante. E quanto que ele vale? Ele vale essa variação aqui. Quando a gente faz a variação, dá 3 meios de R para 1 mol. Tá? Então, 3 meios de R para 1 mol esse CV. Agora, há um processo isobárico. No processo isobárico, iso mesma pressão, pressão constante. Como é que a gente faz para ter um sistema como esse? Para ele ser reversível e tal? Tem que desprezar os atritos, como nos outros casos, tem que colocar um peso constante sobre o seu êmbolo. E então, se o sistema quiser variar o volume, deixe que varie. Essa que é a situação. E aí, para ele ser reversível, a gente tem que desprezar qualquer forma de atrito, né? Como nos outros casos. Então, o gráfico de pressão por volume vai ter essa relação. A pressão é constante, é um número fixo, qualquer que seja. Logo, a variação de energia interna vai ser a variação de calor por delta tal, delta trabalho. Em outras palavras, diz o seguinte: para calcular o trabalho aqui, a gente vai ter um P delta V, vai ter um trabalho agora, porque tem uma variação de volume. E qual que é esse trabalho? É essa área. Foi isso que a gente viu. Pressão constante, variação de volume, é basicamente a área é integral. Pode fazer integral ou simplesmente calcular a área aqui. O que diz essa relação é o seguinte: a gente dividindo tudo pela temperatura, vou colocar aqui P, dividindo tudo pela temperatura para comparar com essa situação aqui, anterior, o que a gente vai ter agora é um fornecimento de calor a pressão constante. A pergunta que a gente vai fazer é essa: como esse CP aqui se relaciona com o CV? Então veja, para produzir a mesma variação de energia interna, variação de energia interna aqui é N, delta U é N, depende da quantidade de mols, CV, delta T. Ficou claro? Depende do número de mols, né? O CV é 3 meios de R, está aqui. Então, a gente vai ter aqui NCV delta T por delta T. Esses caras vão se cancelar. E aqui a gente vai ter... Eu vou passar esse P para o interior. Vai ficar delta PV sobre delta T. E PV a gente sabe que é nRT. A gente está tratando de gás monoatômico ideal nesse primeiro momento. Depois a gente pode passar, como eu mencionei, para situações irreversíveis, para gases gases reais. Então a gente vai cancelar isso aqui. A gente vai ficar aqui no final das contas com NCV igual a CP menos
NR sai fora, ΔT por ΔT cancela. Certo? Então, se a gente estiver tratando de 1 mol, novamente, porque foi o tratamento que a gente fez ali, vai ficar Cp igual a Cv mais R. Ou seja, para ter a mesma variação de energia interna, eu preciso colocar mais calor. Vamos supor que eu estou introduzindo calor no meu sistema. Eu vou ter uma variação de energia interna e eu vou produzir também trabalho. Porque eu quero manter a pressão constante e eu vou produzir trabalho para que essa pressão fique constante. Certo? Se eu retiro o calor do meu sistema, então ele vai comprimir, vou ter o meio externo realiza trabalho no meu sistema. É isso que eu tenho. Vamos colocar tudo isso aqui num ciclo e ver esses 3 processos iniciais num ciclo e ver o que acontece. E ver como que porque afinal, para montar uma máquina, o que a gente quer fazer é ter um ciclo. Né? A gente quer produzir um trabalho, mas não adianta a gente fazer isso uma vez só. A gente tem que fazer isso várias vezes. E é isso que é produzir a máquina. A gente tem que trabalhar com o sistema em ciclos. E considerando esses 3 primeiros processos que a gente viu, então, ó, P e V, eu vou sair de um ponto A, ia isotermicamente até um ponto B, de B eu vou até um ponto C. Você pode fazer qualquer caminho de B a C ou de... qualquer caminho não, qualquer direção, de C a B ou de B a C. No primeiro caso aqui a gente tem uma expansão isotérmica, de A até B. De B até C a gente tem uma compressão isobárica, e de C até A gente tem uma pressurização, estou aumentando a pressão, a volume constante, isocórica, uma pressurização isocórica. Então essa é a situação que eu tenho. A primeira lei da termodinâmica diz que a variação de energia interna é igual à variação de calor menos a variação do trabalho. Fato. Essa relação U é uma grandeza termodinâmica, uma variável termodinâmica, uma variável de estado. Se ele sai de um ponto e volta até esse mesmo ponto, num sistema reversível, como são os sistemas que a gente está trabalhando aqui, tratando aqui, né, processos reversíveis, saiu de A, voltou a temperatura é a mesma nesse ponto. A temperatura de A é igual à temperatura de A. Logo, ΔU, que só depende da temperatura, é igual a zero. Logo, o que está dito aqui é que a variação do calor menos a variação do trabalho é igual a zero. Como eu mencionei, variação de calor e variação de trabalho dependem do caminho que você segue. Tanto é, veja, o trabalho aqui, ó, de A até B é esse aqui, ó, achurado. O trabalho de B até C é esse outro aqui. Depende do caminho, são diferentes os trabalhos. Se eu tivesse feito um caminho irregular, eu teria que integrar toda aquela curva. Mas veja que a diferença entre a variação do calor e a variação do trabalho não depende, é zero, se cancela. Isso já foi testado inúmeras vezes, muitas pessoas se perguntam o porquê. Nesse sistema reversível é essa situação que a gente aprecia. A variação do trabalho é igual à variação do calor. Então basta a gente então calcular essa variação do trabalho, que a gente fez basicamente é calcular esse nRT logaritmo de VB sobre AC, sobre A, sobre esse volume aqui, certo? Menos P ΔV.
E aqui a gente só vai considerar o valor do V, não se você considerar que ele é um valor negativo, então ajuste aqui. Né? Se você considerar um ΔV negativo, queira somar com esse valor negativo. O que a gente está fazendo é subtraindo a área, essa primeira área que a gente havia achurado em azul, com essa área preta, e o resultante é essa área vermelha. Esse aqui é o trabalho resultante, que em outras palavras significa o calor. Nesse caso aqui, ó, o trabalho, a variação de trabalho é positiva. Logo, o calor está entrando no meu sistema. É como se eu tivesse colocado calor no meu sistema e aí produzido trabalho. Certo? É assim que uma máquina deve funcionar. Claro que há outras formas de processos, são incontáveis os tipos de processos que a gente pode ter, e esse processo aqui também tem interesse, é o processo adiabático, que é o processo onde não há troca de calor entre o sistema e o meio externo. Adiabático. Ok? Vamos desenhar esse sistema aqui. Ele é semelhante. Você permite expansão, você permite qualquer coisa que seja, só que as paredes externas do seu sistema é isolada, geralmente desenhada dessa forma. Paredes adiabáticas. Então como é que você tem uma situação dessa? Veja, na curva de pressão volume, a gente mencionou essas isotérmicas, essas hipérboles quadráticas mencionadas por Boyle desde a observação dele que pressão é diretamente proporcional ao inverso do volume. Aqui a gente mencionou isso. Se a gente tiver, por exemplo, uma temperatura de 200 Kelvin aqui, então, se você tem uma hipérbole acima, significa que você tem uma temperatura maior acima. Se tivesse uma de 100, teria uma outra curva aqui abaixo. Então, por exemplo, essa de 300 Kelvin. Não estou preocupado com o valor, eu só quero dizer que o que muda é simplesmente um shift, um deslocamento na posição da curva. E a gente tem aqui, por exemplo, ó, do ponto A ao ponto B, a gente está transitando de uma maneira adiabática. Veja, enquanto as curvas isotérmicas têm essa inclinação menor, as adiabáticas têm uma inclinação bastante intensa. Certo? Então, o que a gente tem segundo a primeira lei da termodinâmica? ΔU é o ΔQ menos o delta trabalho. E nesse caso aqui, a gente fala que o nosso sistema não permite troca de calor. Ou seja, o ΔQ é zero. Logo, ΔU é igual a menos a variação de trabalho. Se eu realizar trabalho, se o seu gás realizar trabalho no meio externo, então ele vai diminuir, ele paga com a diminuição da energia interna. E ao contrário, se ele aumentar a energia interna, logo ele recebe trabalho do meio externo. Essa condição, essa configuração que a gente tem. Então, uma vez que a gente consegue calcular o trabalho aqui, a gente consegue calcular a variação de energia interna. E o trabalho, a gente sabe que ele é a integral de PDV. O problema é que a pressão é variável e o volume é variável. E a gente não conhece eles. E aí, como é que a gente resolve? A temperatura também é variável. Então, a forma que a gente tem que fazer, a primeira coisa é achar uma relação entre P e V. E é isso que a gente vai tentar fazer agora. Achar essa relação entre P e V. O que a gente vai fazer é o seguinte, então.
o ΔU ele é NCV ΔT e a variação de trabalho é P ΔV. Na verdade, a pressão também é constante, a gente vai chamar isso aqui de nRT. A pressão não é constante, perdão. Então aqui ó, a gente tem o sinal negativo, aqui a gente pode eliminar o número de mols e a gente pode passar esse T dividindo, ou passa esse T dividindo aqui, a gente vai ficar com CV ΔT por T igual a R dV ΔV sobre V. A gente pode integrar dos dois lados da expressão, lembrando do sinal negativo, essas integrais que a gente tem que fazer. Pode passar o R dividindo aqui também, se quiser. CV sobre R é igual ao logaritmo neperiano. Agora vamos aplicar os limites que a gente tem. A gente está falando aqui no exemplo hipotético de A até B. Então vai ser a temperatura de B pela temperatura de A igual a menos o log de VB sobre VA. Certo? Agora vamos passar esse termo para o outro lado da igualdade. A gente vai ficar com CV, CR, logaritmo neperiano de TB por TA, mais logaritmo neperiano de VB por VA igual a zero. Tá? Propriedade de log. Esse termo aqui que está multiplicando log pode passar aqui no expoente, e esse que está somando aqui pode passar multiplicando. E aí a gente vai ficar com ln de TB sobre TA elevado a CV sobre R multiplicado por VB por VA igual a zero. O logaritmo neperiano pode ser zero se esse termo dentro do log for 1. Então, a gente fica aqui com TB, vamos apagar aqui, TB, TA, é CV sobre R, VB sobre VA. Tem que ser igual a 1. É a condição para o log ser zero. Então o que a gente vai fazer é rearranjar. Então vai ficar TB, tudo de um lado, elevado a CV sobre R, VB, que é igual a TA por CV elevado a CV sobre R vezes VA. Pegando o apagador e caiu. O que a gente pode fazer aqui nessa expressão é elevar tudo a R por CV. R, CV. Aí a gente vai eliminar esse termo aqui, porque veja, o que a gente acabou caindo naturalmente é uma relação entre T e V. O que a gente quer é uma relação entre P e V. Eu vou levar o expoente aqui, a R sobre CV, para quê? Para utilizar o P para substituir e obter o V. O P. Substituir o T no P. Então esse termo vai sair, vai ficar TB. VB é R sobre CV igual a TA VA sobre RCV. Tá? Então o T a gente vai substituir em PV sobre NR é igual ao T, utilizando a equação dos gases ideais. Então a gente fica com o NR dos dois lados da igualdade vai sumir, vai ficar com P de B, V de B, VB, CR, CV é igual a PA,
VA, VA, R sobre CV. Quando a gente multiplica bases iguais, a gente soma os expoentes. E veja que 1 mais CR sobre CV é igual a CV, CV mais R, CV mais R é CP. Então, CP sobre CV é igual a um tal de gama. Ele é independente do tipo de gás que você tem, monoatômico, diatômico, etc. É o gama. Claro que o valor dele vai depender do tipo de gás. Mas o que é interessante aqui é que a gente vai ficar com PB, VB elevado a gama, mais PA, VA elevado a gama. E esse cara aqui é uma constante no seu experimento, na sua curva. PV, na isobárica, vou colocar aqui, ó, você vai ter em qualquer ponto que você analisar uma constante. Se o seu gama aqui vale 5 terços e esse aqui 3 meios, se o seu gama vale 5 meios, então você leva aqui, qualquer valor de pressão e volume que você tiver vai dar uma constante que depende do seu experimento, não é uma constante universal. E aí, basicamente, você tem o que você queria, que é a relação entre PV, para que você possa calcular o trabalho. O trabalho é integral de PdV. Então agora a gente vai substituir o P. O P basicamente é igual a constante sobre o V gama. E essa integral é relativamente fácil de resolver. Ó. P é uma constante sobre V gama dV. A constante sai para o lado de fora da integral e o gama eu vou passar para cima. Então vai ficar o V gama para cima. V menos gama dV. A gente faz a integral dessa forma. A gente soma um número no expoente e o expoente é somado com mais um, ele passa dividindo e o resultado da integral é a constante V1 menos gama, 1 menos gama. Eu estou somando 1 no expoente e o expoente aí passa dividindo. É esse o número que daria a integral. Como a gente fez o intervalo de A até B, a gente aplica o intervalo e já pode substituir essa constante aqui, sendo PV. Vamos lá, vai ser constante, aí fica VB, 1 menos gama, menos VA, 1 menos gama, sobre 1 menos gama. Agora, essa constante aqui a gente multiplica os dois lados e ela vale PVA. O que a gente fica com constante é P, vamos B primeiro, B, VB, aí a gente tem aqui um VB, 1 menos gama, menos PA, VA, 1 menos gama. A gente vai somar esses expoentes, a gente tem um aqui, ó, a gente tem um gama aqui, perdão, PB, VB elevado a gama. Então esses gamas vão se somar e vão desaparecer. É gama menos 1, a gente está somando, né? 1 menos gama. Vai ficar apenas 1. Então vai ficar PA, VA menos, esse já é o resultado final. É PB, VB, PA, VA dividido por 1 menos gama. Como o gama é um valor positivo e vai acarretar um valor negativo no final, nessa 1 menos gama, então o que se faz é inverter, né? O pessoal gosta de inverter o valor, aplicando aí os limites da integral. Que você tem é que o delta tal é igual
a PA VA menos PB VB 1 menos gama. É isso que você tem como resultado final, e isso é a variação de energia interna. Claro que negativo, né? Se eu não me engano, era ΔU igual a menos delta tal. Então, essa é a relação que você tem. Certo? Então, a partir daqui, a gente tem uma visão completa desses processos reversíveis e fica pronto para falar sobre sistemas irreversíveis. E começar a pensar na entropia, que é a segunda lei da termodinâmica. E vou deixar um desafio aqui, que é a expansão livre, para que você pense a respeito. Expansão livre. Você tem uma caixa com uma divisão e o gás todo do lado externo. Essa caixa tem um isolamento adiabático. Certo? Você vai romper essa vedação e vai espalhar o gás por todo o seu sistema. Você vai ter uma expansão. Primeira pergunta. Essa expansão produz trabalho? Qual é a variação de energia interna? Qual é a variação da quantidade de calor? Quando a gente expande contra o vazio, a gente não realiza trabalho. O delta tal é zero. É a única expansão na qual você não realiza trabalho. Não se realiza trabalho contra o vácuo. É adiabático. É um processo adiabático. Então, logo, o que acontece com a variação de calor? É zero. Variação de trabalho é zero, variação de calor é zero. O que acontece com a temperatura do sistema nessa expansão? Não muda. E a gente sabe que se a gente abrir um recipiente, um frasco de perfume, ele vai exalar ar em todas as direções, assim como a gente tem essa expansão livre aqui. O que faz esse sistema acontecer? A gente vai ver no próximo vídeo o conceito de entropia e qual é a relação com essa expansão livre. Obrigado, até a próxima.